Convidada, eu ouvi vocês falarem muitas vezes que nós criamos a nossa realidade emocional e que observamos a realidade física. Como pode haver tal desconexão entre as duas se não estão em alinhamento? Abraham, você cria a sua própria realidade. O que você pensa e como se sente sempre combinam. E o que você pensa e como você pensa e o que se manifesta sempre combina. Até mesmo o que se manifesta nos seus estados de sonho combina com o que você tem pensado e sentido. Convidada, eu estou apenas sugerindo que, às vezes, observamos na nossa realidade física coisas que não combinam com o que criamos na realidade emocional. Abra, bem, não temos certeza ao que você está se referindo em termos de realidade emocional. Nós falamos sobre o vórtice de vocês, que é uma vibração. Convidada, ok, é um vórtice interventivo, mas eu, por exemplo, não consigo imaginar que a minha irmã tivesse no vórtice dela dar à luz a uma criança transgênero e ela o ama mais do que tudo e o apoia completamente. Abraham, talvez não as especificidades disso, mas é possível que a sua irmã tivesse no vórtice dela um desejo para mais pessoas serem compreensivas? Um desejo para mais pessoas deixarem o mundo girar? Um desejo para mais pessoas encontrarem liberdade em pensamentos que são diversos? Convidada, com certeza, e foi assim que isto manifestou, de uma forma diferente da expectativa ou antecipação inicial. Abraham, estes pensamentos se tornaram coisas. Convidada, mas não se transformaram nas coisas que esperamos que se transformem ou que necessariamente queremos que se tornem. Abraham, eles se transformaram nas coisas que realmente combinam com o que está no seu vórtice. É por isso que muitas vezes nós dizemos que vocês têm colocado incrementalmente nos seus vórtices foguetes de desejo, tanto que não existe nenhum de vocês que possa descrever com nenhuma definição real o que está lá, porque vocês colocam lá incrementalmente e alguns de vocês até mesmo colocaram antes mesmo de chegarem nestes corpos físicos. E isso tem crescido e se tornado e acumulado componentes cooperativos sob a tutela do seu ser interior, que também é você. O seu vórtice se tornou uma coisa que... É por isso que nós dizemos que isto irá surpreender e deleitar você, porque... Convidada, mas isso também assusta muito. Abraham, até que você retorne para o alinhamento, talvez. Convidada, verdade, nós recentemente fomos para a Carolina do Norte e se vocês conhecem sobre a lei do estado que permite que pessoas transgêneros possam escolher qual gênero de banheiro público utilizar, e aquilo foi um pouco preocupante. Certamente é uma coisa tão pequena que não foi um problema, mas eu não quero ver meu sobrinho sendo atacado em um banheiro porque está usando um vestido. Abraham, mas veja, da mesma forma que você sabe que será legal quando mais pessoas se harmonizarem com quem são e, portanto, não transformarem em uma grande questão coisas que não deveriam transformar, você meio que quer fazer a mesma coisa. Da mesma forma que você está pedindo para eles entenderem a sua diferença, nós estamos pedindo para você entender a diferença deles, porque as pessoas não estão sendo más porque querem ser más, é sempre um mal-entendido. E fale sobre um mal-entendido. As pessoas não entendem que são ou porque estão aqui. As pessoas não entendem que são vibracionais. As pessoas não entendem que elas têm uma realidade vibracional. As pessoas não entendem que as emoções delas são sobre o relacionamento entre o que estão pensando e o que os seres interiores delas estão pensando. Em outras palavras, existem tantos mal-entendidos. É como quando você vê uma criança pequena aprendendo a andar e ela cai, você não diz, levanta, moleque. E quando você vê uma pessoa intolerante, nós também não diríamos, levanta, moleque. Porque, na maioria dos casos, eles estão exibindo o que aprenderam de onde quer que tenham vindo. E eles estão fazendo o que acreditam que seja a coisa que deveriam estar fazendo.
e não estão conectadas o bastante com os próprios sistemas de orientação. E conforme ficam na raiva, pensam que uma mudança no mundo é a única coisa que fará esta raiva ir embora. E é uma coisa boa, o fato de não haver mudanças o suficiente no mundo para fazer esta raiva ir embora. Eles precisam se alinhar com quem realmente são, ou a raiva não terá como ir embora. Convidada. Então, é um momento ensinável quando nós experimentamos o contraste desta forma. Abram, um momento ensinável se a criança estiver pedindo. Veja, aqui está uma coisa que é muito importante que você ouça. Não sobreponha os seus preconceitos nesta nova criança que não os tem, porque para ela não precisa ser tão difícil quanto está sendo para você, porque ele nasceu em uma época diferente, com um equilíbrio vibracional diferente. Convidada, verdade, verdade. A pequena diferença é que é muito difícil ignorar um menino usando um vestido versus uma menina sendo uma moleca. Eu acho que ele se destaca mais e chama mais atenção para si mesmo, o transformando mais em um alvo. Felizmente, isto ainda não aconteceu, ainda estamos pensando que ele é jovem o bastante. Abraham, você está se antecipando um pouco. Convidada, verdade. Abram, e você poderia suavizar isto um pouco, e nós suavizaríamos dizendo que o mundo é um lugar em constantes mudanças e que ele veio com uma intenção mais forte do que qualquer um que conheçam e que o ser interior dele está realmente com ele. Nós sabemos que a coisa mais difícil de todas para qualquer um de vocês é ter uma pessoa que amam, sendo, segundo a visão de vocês mesmas, perseguida injustamente. E se você conseguir ensinar que o que os outros pensam ou dizem não precisa ser a base do sofrimento dele, que é apenas o que ele pensa em resposta ao que pensam. E esta é a nossa mensagem hoje e todos os dias. É sobre ser incondicional, porque a maioria das pessoas está no modo de reação o tempo todo. Elas estão se movendo e reagindo a isto, e reagindo a aquilo, e reagindo a aquilo e àquilo. E se é uma coisa prazerosa, então a reação as ajuda. Mas se é uma coisa que não está lhes fazendo bem, então a reação não ajuda. Mas elas não estão estáveis e a instabilidade é o que é o problema delas. Mas elas pensam que alguma outra pessoa é a razão da instabilidade. Não tente ensinar os outros, apenas se entenda. Existe uma coisa magnífica sobre entender alguma coisa, porque se existe uma coisa que você realmente gostaria que alguém entendesse a seu respeito e você diz e diz e diz e a pessoa não entende, e ela não entende e não entende, às vezes é útil apenas entender que ela provavelmente não irá entender, ela provavelmente não entenderá. Existe uma coisa útil sobre saber que haverá muitas oportunidades para ela e você observará as coisas mudando por todo o mundo. Consegue acreditar nisto que aconteceu? Consegue acreditar no fato de que milhões de pessoas agora estão na comunidade que antes sentia que não tinha ninguém ao lado delas? Não há nenhuma razão para se preocupar com experiências futuras. A única coisa que você pode fazer agora é encontrar o pensamento mais prazeroso que puder. E nós temos ouvido você. Conseguimos sentir a sua sabedoria e conseguimos sentir uma forte base de sabedoria vindo da sua exposição à vida. Mas nós conseguimos ver o seu vórtice e conseguimos ver ele tão claramente e sabiamente quanto você está aí. E o seu vórtice contém coisas maravilhosas que você ainda não está permitindo porque você ainda se sente cautelosa sobre as respostas dos outros. E aquela vibração esteve bastante ativa dentro de você, que diminuiu porque as condições mudaram substancialmente. Agora levantou a cabeça novamente porque, como você diz, você tem uma nova coisa na sua mistura da qual não consegue fugir. E ela está tão na vanguarda que o mundo ainda não conseguiu alcançar. Então, se você conseguir parar de esperar pelo mundo alcançar as suas diferenças,
Esther se sente da mesma forma. Houve uma época em que ela estava expressando Abraham, e que coisa estranha é esta? Ela fez o Jerry prometer que não contaria a ninguém. Ela se lembra de ir a um hotel logo no começo, quando começamos a fazer seminários, e um anúncio no jornal dizia: Abraham fala. E o homem no hotel veio até o Jerry e disse: Você é o senhor Fala? E Jerry disse: Sim, eu sou, porque era mais fácil do que explicar qualquer outra coisa. E depois eles riram disso e a Esther passou anos chamando Jerry de Senhor Fala, porque isto conversava com o desentendimento que muitas pessoas têm. E agora não existe nenhum pensamento a respeito, porque é uma coisa que começou a ser compreendida, entende? Você apenas precisa ser verdadeira consigo mesma e permitir que todos gostem ou aceitem mesmo assim. E muitos irão aceitar contrariados e muitos gostarão. E você precisa estar bem com esta situação. Convidada, muito bem dito. Obrigada.